de gênero familiar. Então, se a família Iel tinha 5.000, quase 6.000 membros, cada um deles era ligado ao processador da família Iel, e esse processador funciona como um campo mórfico que registra toda a atividade mental de todos os membros da família Iel, devolve para esses membros uma ou outra orientação, e os membros da família Iel têm isso que a gente chama hoje de WhatsApp de rede, uma rede normal, comum só deles, devido ao processador. Cada família Biodemos é desse jeito. E por que o Iel Luzbel tinha que parar de pensar naquilo? Porque ele ia infectar o processador da família Iel. E infectou. E o pior, o processador da família Iel deu guarida à informação de Lúcifer. Como se dissesse, isso tem precedência. Instantaneamente, toda a família Iel se contaminou pelo vírus que surgiu. O vírus não só surge aqui na Terra, não surge, vocês não têm noção do problema. Aí isso começou a se espalhar pelos outros processadores das famílias Biodemo. Quando chegou perto de 200 bilhões de seres contaminados pelo vírus de Iel Luzbel, aí Sofia e os clones, torna a dizer, Sofia, suzerano desse universo, tomou a iniciativa de quê? De separar uma quantidade X de mundos e obrigou a que nesses mundos as famílias que estivessem contaminadas com o problema passassem a residir neles, até que se encontrasse uma solução. O termo não é bem Sofia obrigou, porque até esse ponto da história, todos esses seres são 100% pacíficos. Os próprios seres que estavam contaminados iam de bom grado, estavam também atrás de uma solução para impedir a contaminação total. Mas o fato é que Sofia tomou essa decisão, todos se distribuíram nesses 19 mundos, situados em vários sistemas. Então, aqui no nosso sistema solar, só a Terra foi um desses 19 mundos. Mas qual é o problema? Com o tempo, uma questão que era de saúde pública foi tornando esses seres nervosos. A mutação o genoma deles foi se modificando devido ao isolamento que esses 19 mundos foram tendo, uma espécie de uma quarentena, que não podia conviver com o resto. E esses seres foram ficando enervados, nervosos, aí as palavras falham, porque é um contexto não humano. Aí a coisa piorou quando alguns outros membros desses rebelados começaram a verbalizar muito fortemente críticas à postura de Sofia, porque, assim, se em tese Lúcifer tivesse errado, o vírus deveria deixar de existir com alguma medida de contracepção, algum remédio, vamos dizer assim, uma vacina, o que diabo fosse. Mas, devido à postura de Sofia e dos clones em sempre dizer, é isso, e não há negociação, é isso, e não há... Isso terminou criando, da parte dos doentes, uma atitude de rebelião. Aí foi quando, já nervosos, esses seres, e tinha que ter um comandante, o coitado do Lúcifer, que nunca pretendeu comandar porcaria, teve que ser o comandante, né? Porque ele sabia explicar as coisas relativas àquele problema.
E foi quando o jogo entre rebeldes e a gestão de Sofia, que representava o criador do universo vizinho, já que a Trimurti estava aqui, né? Isso começou a complicar. Aí foi quando surgiram perguntas. Sofia, quem é esse ser que você disse que se representa no universo vizinho, esse tal desse Deus aí? Não existia o nome Deus, tá? Mas, não sei o que, papapá, esses clones aí, que também não fazem nada, mas tem poder neles que pode destruir a gente, e nós não temos poder nenhum. Mas vamos construir poder, porque se vocês quiserem se sobrepor, ou seja, já começou todo um processo. E nunca Sofia mudou, entre aspas, de postura. Aí os clones de Sofia tentaram ir à frente para poupar a Sofia, ou fizeram isso por iniciativa deles, porque nessa época eles já começaram a destravar a robotização, ou porque receberam ordem daqui, mas nesse ponto a coisa virou um problema sério, porque houve um primeiro embate dos clones de Sofia com parte dos rebeldes, as famílias mais nervosas, principalmente a Cromon, Mion. Essa primeira porrada. A partir daqui a coisa descontrolou-se. Esses seres eram pacíficos. Ninguém tinha algoritmo de raiva, de tristeza, de agressão. Surgiu nessa confusão. Com o tempo, Sofia e os gestores dele iam percebendo que em um daqueles 19 mundos, uma certa parcela da população, normalmente um pouco, a maioria, já tinha se livrado do problema do vírus, mas tinha lá uma outra parcela que ainda estava doente. O que é que eles faziam? Eles pegavam essa parcela doente, redistribuíam nos outros 18 mundos doentes, e aquele mundo era reintegrado à convivência. E assim foi essa maneira que Sofia encontrou para um dia acabar a rebelião. A cada mundo cuja população, uma certa parcela da população, normalmente a maioria, meio que cansasse daquilo, ou seja, naturalmente a pandemia passasse, se ele tivesse alguém sujo ali, o sujo ia se juntar aos outros mundos e aquele planeta era reintegrado. Sob essa perspectiva, resumindo a história, há cerca de 100 mil anos atrás, só tinham 2 mundos ainda revelados. Mas se a gente for para 1 milhão de anos atrás, ainda tínhamos, se a gente for para 200, 300 mil anos atrás, ainda teria uns 8, 9.